Boa tarde a todos. Meu nome é Samantha Marques de Castro e juntamente com Guaraci Duran Cordeiro, Kelly dos Santos Ramos, Milena Milanes da Silva, Cauê Nagatani e Maria Santina de Castro Morini, vamos apresentar o trabalho Diversidade de abelhas nativas em áreas de cultivo de hortaliças no Cinturão Verde Paulista. No Brasil, nós temos uma diversidade de abelhas muito grande. Dentre elas, nós temos aquelas abelhas nativas, que podem ser tanto abelhas solitárias quanto abelhas sociais, e também temos a abelha exótica, que é a Apis mellifera, que é uma abelha social. Ambas realizam muitas interações com as espécies vegetais. E essas interações levam ao desenvolvimento de um serviço ecossistêmico muito importante, que é a polinização, tanto em ambientes naturais e agrícolas. Isso garante a reprodução das plantas. No entanto, existem fatores que afetam a diversidade das abelhas, como, por exemplo, a modificação dos interesses e hábitos humanos. Então, um dos principais motivos que levam essa diminuição da diversidade de abelhas é a alteração das áreas naturais para a agricultura, a pecuária e também a área urbana. Então, isso leva a uma redução da diminuição de recurso para as abelhas. Então, antes, áreas mais conectadas tornam-se pequenos fragmentos, e isso diminui ali a conectividade das abelhas e também os recursos utilizados e áreas para nidificação. Então, a gente tem como justificativo do trabalho a problemática principal, que são as alterações ambientais influenciando as fontes de recursos alimentares e locais para a nidificação das abelhas. E como solução, temos entender a influência do manejo sobre a diversidade de abelhas para propor medidas de conservação. O objetivo, então, foi averiguar a diversidade de abelhas nativas em cultivos com manejo orgânico, que são aqueles que não utilizam pesticidas, e manejos convencionais, com o uso de pesticidas, localizados no Cinturão Verde da região metropolitana de São Paulo. Falando um pouquinho sobre os métodos, começando pela área de estudo, o estudo foi realizado na região da Mata Atlântica, especificamente no Cinturão Verde Paulista, em cultivo de hortaliças folhosas. Ao todo foram 3 expedições de coletas por área de estudo. Então aqui a gente tem um mapa feito com os pontos de coleta nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis, sendo metade dos pontos de coleta de manejo orgânico e metade manejo convencional. Aqui a gente tem uma imagem de um exemplo de manejo orgânico que foi realizada a coleta e aqui um exemplo de manejo convencional. Geralmente os manejos convencionais, eles são de maior porte que o manejo orgânico e também existe uma monocultura bem maior do que nos manejos orgânicos. Ao todo foram utilizadas 3 técnicas de coleta. A primeira é a armadilha de Pantrap, que configura-se como uma captura passiva. Ao todo foram utilizados 60 pratos de 3 cores diferentes, azul, amarelo e branco. Foram utilizadas essas cores para atrair o máximo possível de abelhas, né? Então, a abelha, ao visualizar esses potinhos, ela vai similarizar a uma flor. Então, elas vão ser atraídas. Foi disponibilizado dessa forma aqui no cultivo. E o período de coleta foi 48 horas. Então, aqui a gente tem um esquema de como foi disponibilizado. Então, foi 5 unidades amostrais em 4 pontos diferentes do cultivo, para ter uma homogeneização da coleta aqui. Então, nós coletamos na borda do cultivo, então aqui tem 3, uma de cada cor, em 5 unidades amostrais. Então, coletamos também na extremidade perto da borda, mesma quantidade, no centro do cultivo e na extremidade longe da borda. Outra técnica de coleta foi a rede entomológica, por meio da captura ativa. O período de coleta também foi o período da manhã, onde essas abelhas saem para forragear. E a técnica consistiu em permanecer 10 minutos por espécie florida dessas plantas. E a última técnica é a isca de cheiro, que também é um tipo de captura passiva, que configura-se em uma armadilha com uma essência de baunilha ou eugenol que atraem especificamente machos da tribo Euglossine. O período de coleta também foi na parte da manhã, das 7 ao meio-dia. A identificação das espécies foi feita por meio da literatura de Silveira, 2002, que é o Manual de Identificação de Abelhas Brasileiras, e posteriormente esses espécimes foram depositados no Laboratório de Mimicologia do Alto Tietê, na UMC,
e também no Museu de Zoologia da USP. Como resultado, nós coletamos 314 abelhas distribuídas em 5 famílias, 9 tribos, 20 gêneros e 30 espécies. As famílias mais abundantes foi a Apidae e a Lictidae, enquanto as demais ficaram em menor proporção. As espécies mais abundantes foram a Apis mellifera, que é uma abelha exótica que foi introduzida aqui no Brasil, uma abelha social, e outras 2 abelhas sociais, só que essas 2 em questão são abelhas nativas pertencentes à tribo Meliponini, que é a Trigona spinipes e a Paratrigona subnuda. Aqui é uma tabela comparando o manejo orgânico com o manejo convencional. Então, a gente já percebe aqui que tem uma diferença em relação à abundância. No manejo orgânico, nós temos 214 espécimes contra 100 no convencional, enquanto que a riqueza aqui não foi influenciada. Tivemos 16 espécies, tanto no manejo orgânico quanto no convencional. Aqui, comparando as 3 espécies mais abundantes, a gente percebe que no manejo convencional existe uma proporção maior de abelhas Apis mellifera, que é a abelha exótica, enquanto que para as abelhas nativas também há uma diferença, existe maior porcentagem no manejo orgânico do que no convencional. Então, aqui no panorama geral, a gente verifica que no manejo convencional há um predomínio dessa abelha, que é a Apis mellifera, e no manejo orgânico de abelhas nativas, principalmente essas abelhas aqui, que são da tribo Meliponini, que são muito abundantes também. Então, verificando estatisticamente essas diferenças, nós verificamos aqui no lado A desse gráfico que existe uma diferença significativa entre o manejo orgânico e convencional no que tange à abundância de espécies. Então, a maior abundância de espécies dentro do cultivo orgânico, em comparação com o convencional. Aqui já no lado B, que é o número de espécies, não existe diferença significativa entre os dois, tanto em orgânico quanto em convencional. Então, existe uma diferença significativa no que tange à abundância de abelhas nativas em cultivos de manejo orgânico. Já a abundância de Apis mellifera não vai variar entre os manejos, apesar da gente observar ali uma tendência ao aumento da Apis mellifera no manejo convencional. Quando a gente verifica estatisticamente, não existe diferença. E outro registro importante é que a espécie Laeus sp. ela foi registrada somente no cultivo orgânico e não no cultivo convencional. Então, isso mostra que algumas propriedades ali do cultivo orgânico estão influenciando a permanência dessa espécie. Então, vai ter um predomínio da abelha exótica Apis mellifera no cultivo convencional, a gente verifica uma tendência. E essas informações que a gente acabou verificando, isso acontece devido à ausência de defensivos agrícolas no manejo orgânico, também o plantio de flores atrativas no manejo orgânico, o maior conhecimento sobre as abelhas por parte dos agricultores também orgânicos, e além de outras práticas como a policultura, rotação de culturas e integração animal. Todas essas práticas que são geralmente adotadas pelos agricultores orgânicos favorecem esse aumento da abundância nesses cultivos. Então, a gente conclui que o manejo orgânico ele possui uma maior abundância de abelhas nativas, como foi verificado. A riqueza não foi influenciada pelo tipo de manejo, então o orgânico e o convencional foram muito similares. A família Coletidae, representada pela espécie Alictidae sp, só foi encontrada em cultivos orgânicos. E a Apis mellifera é a mais abundante em cultivos convencionais, enquanto nos cultivos orgânicos há o predomínio de outras espécies nativas, como a Paratrigona subnuda e Trigona spinipes. Então, a gente verificou aqui que o manejo orgânico, sim, ele tem um peso em relação à abundância, porém a riqueza, com esses dados que nós tivemos, não foi suficiente para a gente verificar que houve uma diferença entre esses dois. Talvez mais coletas nos mostrem resultados diferentes. Gostaria de agradecer aos meus orientadores, Maria Santina e Guaraci Cordeiro, aos agricultores que abriram suas portas para que a gente pudesse fazer essas coletas, ao Museu de Zoologia da USP, ao LAMAT, LSV e NSA, que são laboratórios da UMC, e à IUSP pela oportunidade de estar apresentando nossa pesquisa. Muito obrigada a todos pela atenção.